Com a palavra, o senador Otto Alencar, 13. para relatar o item 13, projeto de lei do Senado número 433 de 2015, altera a lei número 10.438 de 26 de abril de 2002, para tornar obrigatória a participação mínima de 15% das fontes renováveis alternativas na matriz elétrica brasileira até o ano de 2025. Autoria, senador Cássio Cunha Lima. Relatoria, senador Otto Alencar. Relatório pela aprovação com 2 emendas. Posteriormente, a matéria será apreciada pela Comissão de Infraestrutura. Com a palavra, senador Otto Alencar. Senhores senadores, submete-se a essa Comissão de Meio Ambiente o projeto de lei do Senado, número 433 de 2015, autoria do senador Cássio Cunha Lima. A proposição será posteriormente examinada em decisão terminativa pela Comissão de Infraestrutura. O artigo 1º da proposição apresenta a Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, o artigo 3º-A, para determinar que a expansão do parque gerador de energia elétrica no Brasil seja feita de forma que até 2025 as fontes eólica, termosolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, biogás, maré motriz, onda motriz, hidrogênio e outras fontes renováveis alternativas atenderão a 15% do consumo anual de energia elétrica no país. Compete observar que o artigo 3º da Lei número 10.408 de 2002 institui o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes autônomos concebidos com base em fonte eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa no Sistema Elétrico Interligado Nacional, o SIM. Esse mesmo artigo determina que o desenvolvimento do programa seja realizado de forma que as fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa atendam a 10% do consumo anual de energia elétrica no país, o objetivo a ser alcançado em até 20 anos. Segundo o autor do projeto, esse prazo se encerrará em 2022. Atualmente, o percentual de energia potencial gerada por pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos e fotovoltaica é de cerca de 8% do total. O artigo 2º do projeto de lei 433 de 2015 determina que a lei resultante do projeto entre em vigor na data da sua publicação. Não foram apresentadas emendas à matéria nessa comissão. Análise. Compete à CMA, no artigo 102A, inciso 2, que altera a linha A do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias atinentes à proteção do meio ambiente e controle da poluição. Com relação ao mérito, a proposição é louvável por buscar entender o uso de fontes de energia alternativa no nosso país. No entanto, apesar do autor da proposição acreditar ser possível fixar com segurança um patamar mínimo de 15% da participação das fontes alternativas na matriz elétrica, superior a 10% da Lei 10.408 de 2002, estipulou para o ano de 2022. Entendemos que, só o melhor juízo, o prazo previsto no projeto é de difícil concretização, sendo aconselhável buscar um prazo mais longo para tal empreitada. Desse modo, consideramos que se torna mais viável estabelecer um prazo para o patamar de 15% para o ano de 2030. E, desse modo, elaboramos 2 emendas alternando o projeto nesse sentido. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 433 de 2015 com as seguintes emendas. Primeiro, desse a emenda ao projeto de lei do Senado 433 de 2015, a seguinte redação. Altera a Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, para tornar obrigatória a participação mínima de 15% das fontes renováveis alternativas da matriz elétrica brasileira para o ano de 2030. Então, passando de 2025 para 2030. E desse o artigo 1º do projeto de lei 433 de 2015, a seguinte redação. Artigo 1º da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, para vigorar com exceção do seguinte artigo 3º-A. Artigo 3º-A. A expansão do parque gerador de energia elétrica no Brasil será feita da forma que até 2030 as fontes eólica, termosolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, biogás, maré motriz, onda motriz, hidrogênio e outras fontes renováveis alternativas atenderão a 15% no consumo atual de energia elétrica no país. Esse é o relatório do senhor presidente, pela aprovação com a alteração que fiz aqui para o ano de 2030. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
Em votação. Aqueles que concordam com o relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CMA pela aprovação do projeto com as emendas de números 1 e 2 da